Os americanos são insaciáveis. A gente recorda que logo que foi instalado o governo Temer, com a deposição da Dilma, a primeira coisa que se fez foi afastar a Venezuela do Mercosul. Depois implodiram a integração, aquela política de integração latino-americana que juntava todos os governos, inclusive suas empresas, para promoverem o desenvolvimento regional. Foi implodida. Acabaram praticamente com a Unasul e a CELAC. Agora vem o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que é um politicão, a gente sabe que está bem à direita do Trump. Imagine só. Veio agora pedir mais ações concretas contra a Venezuela. Bom, essas pressões não são de hoje. Eu estou aqui com este livro, Robert Kennedy e seu tempo e sua época, escrito pelo historiador Arthur M.C. Schlesinger, que era uma espécie de historiador oficial da Casa Branca e é muito respeitado. E ele conta como foi esse encontro do Robert Kennedy com o João Goulart. Imagine o Robert Kennedy, que era tido como um liberal. E agora vem esse Mike Pence, que é o vice do Trump. Agora, quem é o Mike Pence? É um político lá de Indiana, nos Estados Unidos, estado do qual foi governador. E mais que isso, ele é um grande representante do Tea Party, que é a ala mais conservadora e mais reacionária dos Estados Unidos, a ponto de o próprio Mike Pence desconfiar, aliás, não aceitar o princípio evolucionista da história, aquele de Darwin, mas prefere o criacionismo. Bom, e o Mike Pence também não é lá essas coisas em termos de caráter, porque nasceu de uma família católica e depois aderiu à igreja evangélica. Era dos democratas, chegou a fazer campanha para o Jimmy Carter, lá na sua juventude, pois é político desde então. E mais, depois que fez campanha e se integrou lá com os democratas, passa de repente para o Partido Republicano na época do Reagan, se encantou com o Reagan, o Ronald Reagan. Né? Mas antes que passemos a história, relendo algumas partes deste livro sobre o Robert Kennedy, vamos ver o artigo do jornalista Paulo Moreira Leite, do blog Brasil 247, que conta: entenda por que o vice de Trump ouviu Yankee Go Home antes de ir embora. Ele diz que a visita do vice-presidente dos Estados Unidos ao Brasil foi um fracasso memorável. E nem tudo se deve ao ridículo da primeira potência mundial denunciar uma crise humanitária, entre aspas, na Venezuela, quando encarcera crianças longe dos pais em seu próprio país. Em busca de apoio para uma intervenção imperial destinada a derrubar o governo eleito de Nicolás Maduro, Pence recebeu manifestações entre indiferença e rejeição. Esta reação se explica em grande parte pela traumática experiência dos 4.000 brasileiros enviados à República Dominicana em 1965 para derrubar um governo progressista e instalar um regime subordinado a Washington. Agora tem um outro detalhe que é repulsivo nesta viagem que o Mike Pence fez a Manaus, onde estão alguns abrigos dos venezuelanos, aqueles venezuelanos que se encontram exilados no Brasil.
Diz aqui, ó, essa matéria da Veja, lá pelas tantas, ainda de acordo com o veículo, ou seja, a crítica, o Jornal de Manaus, a imprensa brasileira não foi autorizada a participar de uma coletiva de imprensa no local, à qual atenderam apenas jornalistas estrangeiros. Agora eu me pergunto, esse pessoal aí da grande mídia que vive puxando o saco dos americanos, como é que eles devem estar? Eles que foram excluídos da coletiva com o Pence lá em Manaus. Bom, mas vamos finalmente à história e contar o que houve na viagem do Robert Kennedy, aqui descrita neste livro, que está em inglês, porque parece que não houve tradução brasileira, e que é de 1978. Então, o Arthur Schlesinger conta como chegou o Robert Kennedy no Brasil, mais precisamente em Brasília, onde ele ficou 24 horas e logo se mandou de volta para os Estados Unidos. Foi no dia 17 de dezembro de 1962. Bom, ele conta também que o Robert Kennedy estava acompanhado do embaixador americano Lincoln Gordon. Vocês se recordam quem era um Lincoln Gordon? Foi o homem que praticamente liderou o golpe militar de 1964. Recordam-se? Bom, então a conversa começou com o Robert Kennedy dizendo que esperava que o governo, que estaria prestes a designar um novo ministério, e esse novo ministério viria logo depois do plebiscito que ocorreria dali a 15 dias ou um mês. Esse plebiscito, como se sabe, derrubou o parlamentarismo. A conversa, o Robert Kennedy, dizendo que os Estados Unidos estavam otimistas porque o João Goulart ia se livrar do parlamentarismo e certamente iria formar um novo governo. Ele então manifestou a esperança de que houvesse uma espécie de entendimento como houve entre o Getúlio Vargas e o presidente Roosevelt lá pelos anos 40. Mas só que depois, quando a conversa foi evoluindo, o Robert Kennedy disse que recentes acontecimentos criaram grandes dúvidas e que era muito difícil de visualizar uma colaboração se o Brasil não demonstrasse um espírito ativo de participação e liderança com vistas ao programa da Aliança para o Progresso do presidente Kennedy. O João Goulart, responde ao Bob Kennedy, dizendo que os americanos precisavam entender, né, a luta das classes populares no Brasil contra as elites, as velhas elites dominantes. Se o povo brasileiro sentia que Washington estava aliado a essas elites, o anti-americanismo era inevitável, dizia Goulart. Neste momento, o Robert Kennedy dá uma piscada para o Lincoln Gordon e lhe manda um bilhetinho. Isto parece que não vamos chegar a nenhum lugar, conta o livro do Arthur Schlesinger. Bom, depois de ouvir atentamente João Goulart, o Robert Kennedy perguntou ao presidente se ele realmente havia entendido a política dos irmãos Kennedy nos Estados Unidos, que era de aproximação com o Brasil, mas enquanto que o país estivesse o máximo distante possível dos comunistas. Disse que os Kennedys tinham seus próprios problemas, inclusive com o mundo dos negócios, e que Brizola, que era o cunhado do João Goulart e que era o principal líder que impulsionava aquelas políticas de proteção social
e foi o principal artífice do plebiscito contra o parlamentarismo, disse que o Brizola era como um Barry Goldwater, aquele líder de direita dos Estados Unidos, para a política do Kennedy em Washington. Mas aí ele diz o seguinte: a política para aprovar o Brasil, para aprovar uma política que prove um Brasil independente, não pode ser através de uma sistemática hostilidade aos Estados Unidos. Foi quando Goulart perguntou o que é que o Kennedy queria dizer exatamente. O Kennedy ficou meio sem jeito e o Lincoln Gordon entrou dizendo que o governo dos Estados Unidos identificava em agências governamentais, ou seja, em alguns ministérios, onde pensava que havia séria penetração da esquerda. Houve um momento de tensão. Depois todo mundo relaxou